Alguns ignoram, mas a lista de orientações para o preparo de exames é de extrema importância e deve ser seguida conforme todas as indicações nela descrita. Afinal, qualquer deslize nas recomendações pode alterar o resultado e diagnosticar problemas inexistentes. As recomendações dadas pelo laboratório antes de uma coleta de um exame são de extrema importância, pois muitos desses tempos que estão prescritos para a coleta de um exame podem acarretar ou o prolongamento desse tempo, a interferência em alguns exames, ou a redução desse tempo pode acarretar muito mais problemas, como, por exemplo, valores extremamente elevados, onde na realidade não existe o problema, e mesmo o uso de medicação, a realização de esportes ou outros fatores que interfiram nos exames. Entre os exames mais comuns, com valores alterados, estão os de bioquímica, como colesterol, triglicérides, urina, ácido úrico, glicose, glicemia, entre outros. Seguir as instruções adequadamente é essencial para obter resultados corretos. O que muitos não sabem é que alguns medicamentos causam grande interferência nos resultados. A medicação, primeiramente, você como paciente só poderá suspendê-la a critério médico. Mas muitas vezes ocorre que pacientes fazem uso dessa medicação por orientação não médica, fazendo com que haja interferência na realização de determinados exames. Por exemplo, o uso prolongado de aspirina, que é muito comum hoje em dia, ou mesmo até por orientação médica, o paciente toma a aspirina, pode levar a uma alteração de exames de coagulação. Sem contudo, o paciente realmente tem o problema da coagulação, tá? Então, é muito frequente a gente observar no dia a dia. Outro exemplo é vir fazer exames de cultura na vigência de um antibiótico. Obviamente, o paciente não pode suspender o antibiótico para fazer o exame, somente a critério médico. Porém, é esperado que, nesses casos, dificilmente você consegue fazer a identificação do micro-organismo que esteja causando a infecção, pois vai haver uma inibição in vitro, ou seja, a gente não consegue isolar um micro-organismo soltando um resultado negativo que na realidade não condiz com o caso clínico. Cerca de 60% dos erros nos resultados acontecem por problemas no preparo ou na coleta. Por isso é importante que as recomendações sejam levadas a sério e feitas com atenção. Normalmente, quando nós detectamos ou quando a alteração é muito grosseira, a gente acaba rejeitando a amostra e solicitando nova amostra. Porém, a gente sempre parte do princípio que o paciente foi orientado, tanto via médico ou via laboratório, e a gente acaba realizando o exame, fazendo com que muitas vezes o paciente tenha um resultado indesejado, mas que na realidade esse resultado é principalmente por um jejum inadequado, ou seja, muitas vezes o colesterol, triglicérides que exige 12 horas de jejum, se a pessoa fizer menos horas de jejum, pode ter um valor elevado, ou a glicose após uma alimentação rica em doce, ou mesmo inferior a 8 horas, ou mesmo uso de medicamentos, ou mesmo uso de exercício físico antes de fazer o exame. A gente tenta, no máximo, administrar os parâmetros corretos para com que os resultados sejam emitidos da maneira mais correta possível. E muitas vezes a gente consegue detectar e acaba rejeitando a amostra. Porém, a maioria das vezes, se o paciente não nos informar corretamente, fica complicado, né? Tânia procura sempre seguir as recomendações. De acordo com a dona de casa, a lista de preparo para os exames tem importância e deve ser seguida à risca. Sempre dia, eu prefiro vir na parte da manhã, né, que é mais fácil a gente estar em jejum, a gente já acorda e já vem, né? Para não correr o risco de ter nenhuma alteração. Com certeza.